tema que me pediram para falar é um tema que, inevitavelmente, eu vou abordar assuntos que, não de maneira direta, até porque eu tenho alguma habilidade para fazer isso, eu vou divergir de algum candidato ou outro candidato, se não de todos os candidatos que estão tratando essa matéria. Nós vamos falar sobre temas tributários nas eleições presidenciais. Bom, primeiramente, é uma coisa completamente óbvia, mas é bom começar dizendo que nós temos um campo de absoluta incerteza em relação às eleições presidenciais deste ano. Usualmente, o discurso dos candidatos são discursos carregados de truísmos, de promessas vazias, discursos ocos, esponjosos, que não dizem nada. Melhorar a qualidade de vida do homem, a minha prioridade é a educação, isso vai. Uma série de frases que não querem dizer absolutamente nada. E dentro desse conjunto aparece a ideia de reforma tributária. Ainda que, se reunirmos 10 tributaristas, nós teremos 11 ideias diferentes sobre reforma tributária. Quer dizer, portanto, também é um tema absolutamente aberto e, portanto, vazio. Mas dois temas específicos foram suscitados nessa campanha presidencial: a instituição de um IVA nacional e a eliminação da isenção na distribuição de resultados. Eu quero chamar a atenção, também ainda que óbvio, que reformas não são necessariamente boas. Quando alguém me pergunta, e vai rever a reforma tributária, você pergunta, que reforma tributária? A sua reforma tributária? A minha reforma tributária? A reforma tributária do outro? Quer dizer, ou reforma tributária é um processo permanente, não um evento isolado, não algo que esteja com uma data programada para ser executado uma data específica, mas algo que tem que acontecer todo o tempo. Enfim, os sistemas tributários têm que se ajustar às circunstâncias econômicas, sociais, políticas, não só do próprio país, como do mundo inteiro. Então, vamos primeiramente falar sobre a instituição de um IVA nacional. Esse é um discurso antigo, e é curioso que ele se repete com alguma frequência, talvez desconhecendo que o Brasil foi, a depender de uma consideração específica, o segundo ou o terceiro país do mundo a adotar o IVA. A primeira experiência de IVA do mundo foi a experiência japonesa, no final dos anos 1940, que durou muito pouco tempo, porque rapidamente os Estados Unidos, que outorgaram a Constituição como vencedores da guerra, fizeram com que o Japão, à época, adotasse uma tributação semelhante à americana, com uma tributação de venda de varejo no seio tax. Em seguida veio a França, às vezes frequentemente apontada como o primeiro país do mundo a adotar o IVA. E o terceiro foi o Brasil, inclusive uma denominação, eu diria, muito mais precisa do que IVA. Imposto sobre valor agregado não quer dizer nada. A tributação do lucro, do imposto de renda, no regime de lucro real, é uma tributação sobre valor agregado. Então, eu diria, tributação sobre valor agregado no consumo, fica uma frase comprida. Então, de forma simplificada, se fala tributação sobre valor agregado. Imposto sobre a circulação de mercadoria tem uma muito maior precisão, porque aborda especificamente o fato gerador do imposto, não uma forma de extração. Mas, enfim, era uma denominação dada por um país em desenvolvimento e não seria acolhido nos países desenvolvidos. Eu vou fazer algumas reflexões sobre reforma tributária. E eu usei estabelecer aqui uma taxonomia, o que eu chamei de reformas disruptivas, muda tudo, e reformas estratégicas. Assim, se aconselhando com a tese de Karl Popper das engenharias parceladas. Eu mudo o que tem que mudar e não mudo o que não tem que mudar. Mas não tem que mudar tudo. As reformas disruptivas são muito sedutoras. De repente, o que faz um desenho de um IVA, uma coisa bonita, ela seduz muito.
ou agora eu vou fazer um novo desenho do imposto de renda, elas são centradas em princípios. Eu elejo um conjunto de princípios, o que também já revela um viés dogmático. Eu presumo que os princípios são imutáveis, e a partir dos princípios eu tiro soluções. Um artigo que eu escrevi, eu chamei que são, para fazer uma paráfrase com a conhecida obra de Luigi Pirandello, são soluções à procura de um problema. Pergunta a solução, agora, que problema eu vou resolver? Depois discuto. Como os sistemas tributários são frutos de conflitos de razão, conflito de interesse, uma reforma disruptiva, ela naturalmente vai exacerbar esses conflitos. Conflitos que se operam dentro do parlamento, que se operam dentro do Congresso Nacional. É por isso que, não raro, ela resulta em paz. Pretensão, portanto, grandiosa, abrangente, de reforma, ela resulta em paz, que eu vou maximizar esses conflitos. Esta tese aqui é contra A, essa outra é contra B, e essa outra é contra C. Reúne A, B e C contra B. Além disso, às vezes, sobretudo, os menos experientes, menos experimentados, digo melhor, nessa matéria, acham que faz esse desenho, que se converte usualmente em uma PEC, numa proposta de emenda constitucional, e esperam que o resultado final seja a sua PEC. Não fosse a arrogância dessa pretensão, ela é também ingênua. Isso é completamente diferente. Usualmente isso aí é algo muito diferente. Porque é aquela oportunidade que tem os lobbies de comparecerem para estabelecer os seus privilégios, é aquele para estabelecer as travas a qualquer outra coisa, e nesse conflito, sobretudo em situações particulares como no Brasil, onde o conflito político também está exacerbado, há uma distância muito grande entre a proposta de emenda constitucional e a emenda constitucional promulgada. Há também riscos e custos. Eu posso dizer, no curso de minha longa experiência à frente do fisco estadual e nacional, dizer o seguinte, que ninguém consegue prever com precisão o que vai acontecer a partir da concepção, a não ser com massa real. Quando o mundo ele tem alguma noção. Eu vou numa direção e espero que aconteça. Sabe por que razão? Primeiro, que as informações não são tão definitivas como se presume ser. Segundo, porque uma das maiores hipocrisias do direito tributário é a expressão sujeito passivo. Ele não tem nada de passivo. Ele é extremamente inquieto. Se programa uma coisa, ele faz outra. Você pretende que ele vai fazer isso? Ele não faz. É porque imposto é uma hipótese de conflito. E, portanto, isso é inevitável. Além disso, você cria um novo arcabouço jurídico. Esse arcabouço jurídico fica sujeito a questionamentos e a litígios. Para discutir o conceito de faturamento, que foi mal definido pelo Supremo, como foi bem abordado pela Constituição Imperial, o conceito de faturamento e receita bruta, levamos 52 anos. Esse conceito remete à reforma de 65. 52 anos definindo errado. Com todas as consequências que foram muito bem levantadas pela Meriel, eu até acrescentaria outras que ela não falou, só para mostrar assim a prodigalidade de confusão que foi estabelecida por essa decisão. E o que eu chamei aqui de reforma estratégica? Ela é um meio termo entre a reforma produtiva e o imobilismo. Não é que não tem que mudar, tem que mudar. Muda o que tem que mudar e não muda o que não tem que mudar. Não joga fora água suja com a criança da bacia. Separa as coisas. Ela é centrada em problema. Porque você vê qual o problema que eu quero resolver. Então, dado o problema, vamos buscar a solução e não o inverso. E buscando sempre a solução de menor custo, menor risco, inclusive custo político. O que eu posso resolver por uma portaria, eu não devo resolver por um decreto. O que eu posso resolver por um decreto, não devo resolver por uma lei. O que eu posso resolver por uma lei, não devo resolver por uma norma constitucional. E, obviamente,
ela tem menores questionamentos em proveito da estabilidade normativa e da segurança jurídica. Por fim, meu entendimento, ela é mais viável, porque é realista e pragmática, enquanto que a outra pretensiosamente é utópica. Bom, daí, o Brasil precisa de um IVA nacional. Como eu já disse, o ICM, em 1975, foi uma experiência ousada. Ela foi, aliás, era valor agregado, pouca gente sabe disso, com alíquota única. Alíquota única. Eu fui secretário da Fazenda com alíquota única de ICM. Artigo 24, parágrafo 4 da Constituição de 67. O ICM terá alíquota uniforme em todo o território nacional. Não é isso que se busca hoje? É o que tinha. Mas aí vem as pessoas festivas, alegres, animadas, vamos colocar todas as alíquotas. E hoje diz, tem muitas alíquotas. Mas não foi você que criou essas alíquotas. Nós criamos o problema e lastimamos os problemas. Mas os problemas não nascem por geração espontânea. Eles têm autoria. E uma dessas autorias são essas soluções principistas. Me recordo perfeitamente, discutindo comigo na Constituinte, a ideia de trazer os impostos únicos federais para o então ICM, hoje ICMS. Eu disse, não façam isso. Quando vocês estão fazendo isso, abrindo a possibilidade de alíquotas, vai significar dizer que vai tributar apenas isso. Hoje, 48% da arrecadação do ICMS nacional são derivadas dos impostos únicos federais. Um extremo risco para a arrecadação. De repente, há uma mudança na economia, na direção da economia de baixo carbono. Acabou a arrecadação. Quer dizer, isso não se faz. Quer dizer, aconteceu justamente aquilo que eu dizia naquela época. Mas as pessoas falavam, mas nós temos que reduzir a cumulatividade do sistema, como se cumulatividade fosse um conceito aplicado fora do ciclo impositivo de um determinado tributo, que não é. Então, além disso, nós temos uma extensão amazônica da legislação constitucional. O ICM, na Constituição anterior, era disciplinado por 6 dispositivos, meia dúzia. O ICMS, na Constituição, é disciplinado por 46 dispositivos. São 46 possibilidades de questionamento constitucional. Bom, e além disso, se fez a recepção expressa da Lei Complementar 24 de 1975, que tratava da competição fiscalista e, por via de consequência, da vedação à guerra fiscal. E se demorou de 82 até 2017 para sair a lei complementar prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição. Uma mora legislativa sem tamanho. Quais são os problemas significativos do ICMS? Para mim, os problemas são guerra fiscal, que de algum modo eu discordo de uma coisa que foi feita, mas a lei complementar 160 já deu um caminho, deu um rumo para isso. Melhor solução? Não, mas é uma solução. Melhor do que nenhuma solução era a situação anterior. Acumulação de crédito. A acumulação de crédito não é um problema do ICMS, é um problema do IVA. E bom, me perguntam, mas a acumulação de crédito se resolve com devolução de impostos. Quem fala isso nunca passou numa administração tributária. Dinheiro que entra no tesouro da fazenda pública, entra, mas não sai nunca. Pedir de volta algo desse tipo é uma tarefa quase que impossível. Aí diz, mas na Alemanha funciona. Eu digo, no Brasil funcionaria se a gente fizesse uma importação grande de alemães. Esse é o problema. Está
falando que é 5 minutos. Eu vou levar muito a sério. Diversidade de alíquota por base em cálculos especiais. Isso é um assunto que se resolve com um artigo. Isso é falta só de imaginação. Limites com ISS. A norma não é clara. Precisa uma norma mais clara que defina o limite preciso entre o ISS e o ICMS. E quanto ao PIS e COFINS? Primeiramente, não são impostos do consumo. Gostei muito das observações feitas pelo Jefferson, que me precedeu, sobre aquela questão de renda e consumo. Jefferson, eu concordo também que isso é uma bobagem imensa, isso não serve para nada. Isso é só uma fantasia. Uma fantasia. Bom, separe que coisa disso. O Brasil tem uma tributação regressiva, porque tributa mais o consumo do que a renda. Então, por favor, demonstre isso. Aí, quais são os impostos que você diz que são sobre o consumo? ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. Eu digo, mas por que PIS, COFINS de consumo? Vamos dar uma olhada. PIS, COFINS tem 2 regimes. Regime cumulativo. Regime cumulativo é igual ao imposto de renda. O regime não cumulativo, fui eu que criei, sei, foi assimilado ao imposto de renda. E por que é consumo? Aí eu passo para o lado da renda. Agora agora deixou de ser regressivo. Falso. Isso é apenas uma bobagem. Nem regressivo. Não é por isso que é regressivo, não é regressivo. Há também, o Jefferson acha que não, mas eu vi estudos alentados discutindo a constitucionalidade de criação do nível nacional, feito por renomados constitucionalistas tributaristas. Esses estudos, eu não tenho, eu falo aqui, possível questionamento. Aliás, quase inevitável questionamento. Eu não tenho uma posição firmada sobre o assunto, e o que eu li impressiona. Então, não é algo, portanto, simples. Agora vamos falar sobre isenção da distribuição de resultados. O Jefferson também disse muito bem, não estou fazendo isso porque ele fez uma referência a mim específica na conferência dele, mas ele falou muito bem sobre a dúvida que existe quanto à utilização da tributação, da eficiência e da eficácia da tributação como instrumento para a correção de desigualdades sociais. Tributa e gasta. Se ele não cuidar do gasto, não fez nada. Bobagem. É completamente ridículo. Quer dizer, também é inimaginável que esse instrumento possa ter uma solitária capacidade de promover a concentração da desigualdade. Há uma infinidade de instrumentos. Todos os dias se vê na escola, na própria aplicação financeira. Ela privilegia quem tem mais dinheiro. É assim, é a regra do jogo. Agora, em que circunstância foi feita a isenção na distribuição de resultados do Brasil? Ela foi feita no meio da reforma do imposto de renda. Essa reforma do imposto de renda, eu vou contar uma rápida historinha, eu vou fazer só a enumeração de pontos aqui. Dizendo o seguinte: quando eu assumi a Receita Federal em 95, cuidei de trazer um conjunto de especialistas independentes e dei ajuda ao meu amigo Vitor Tanzi, do FMI, para me indicar um conjunto de especialistas independentes, para que me fizesse um relatório, para me fazer uma avaliação do imposto de renda corporativo no Brasil. Eu tenho esse relatório até hoje. Acho que é o único exemplar, acho. Que começa com a seguinte frase: o imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil é extremamente complexo. Eu chamei a equipe e disse: eu não estou satisfeito com isso. Você dizer que é extremamente complexo não me serve. Você tem que dizer onde é que ele é complexo, e eu quero uma frase curta. Eu sou muito pragmático nas coisas. Eu quero resolver esse assunto. E aí, depois de muitos estudos, discussões, inclusive nas equipes internas, discussões muito amplas, completamente abertas, nós abrimos um estudo, eu trouxe aqui, abrimos assim 7 possibilidades de alteração do imposto de renda no Brasil. Veja até, talvez assim devia ter uma forma demasiado cartesiana. A primeira hipótese, que era complexidade absoluta, quer dizer, não muda nada. A última hipótese, que era simplicidade absoluta, é se extingue o imposto de renda.
nós abrimos um leque à luta. E claro que entre uma coisa e outra, e a gente bem foi no meio dessas coisas que se encontrou algo. E chegamos à conclusão que a correção monetária das demonstrações financeiras explicava quase toda, se não toda, complexidade do imposto de renda. Eu fui conversar à época com o Roberto Campos, que era o autor, junto com o governo Bulhões, dessas reformas na década de 60. E ele me falou na tributação dos lucros ilusórios, mas dizia que aquilo era só por 3 anos, esse percantou. É a mais sofisticada forma de concentração de renda pela via tributária que eu tomei conhecimento na minha vida. Quanto maior o patrimônio líquido, maior a dedução. Quanto maior a inflação, maior a dedução. Combine inflação com patrimônio líquido, não paga nada. Coisa fantástica. Aí eu pude ver o seguinte: se eu acabar com isso, o que é que eu posso fazer? Eu sempre raciocinei de maneira estratégica. Claro que as pessoas vão ficar contra isso. Não é assim, arrogantemente, acaba e acaba. Não. Eu tenho que olhar que tem alguém que vai ficar contra. E eu tenho que fazer como é que eu minimizo a reação dessas pessoas. Então, primeira providência, era perfeitamente tranquilo reduzir a alíquota do imposto de renda. E reduzimos de 42 para 25 a alíquota máxima e a mínima de 25 para 15, sem nenhuma perda, porque estava perfeitamente compensada por isso. Introduzimos o juro remuneratório do capital próprio, que é uma forma muito mais eficaz do que a que a OCDE propõe de limitação da dedutibilidade do juro, que reduz a capacidade de investimento. Nova regra para compensação de prejuízos, redução de benefícios fiscais, alteração da tributação de operações financeiras, tributação de instituições financeiras, integração da tributação das pessoas jurídicas e físicas, que é a isenção na distribuição de resultados, tributação em bases mundiais, instituição da regra de preço de transferência, conceituação do paraíso fiscal de forma objetiva, primeiro do mundo, ampliação dos limites para a opção do presumido e instituição do CIMS. Portanto, está nesse contexto. E o que é que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha, fazendo isso, o que é que aconteceu entre 2002 e 1996? O imposto de renda das pessoas jurídicas, que tinha uma participação de 1,51% no PIB, subiu para 2,26%. E houve um crescimento real de arrecadação de 117%, que é crescimento estratosférico. Isso que a isenção produziu. Porque está no contexto, não é nada isolado, isso foi feito num conjunto de situações. Agora, vamos ver os fundamentos da tese da eliminação da isenção de distribuição de resultados. Primeiro, falar da assimetria do título, a assimetria do tratamento tributário vis-à-vis do trabalho salarial. É absolutamente imprópria comparação. São situações que não se comparam. As formas de tributação são completamente diferentes. A tributação do lucro das empresas inicia um ciclo positivo, se encerra no acionista. É preciso entender, o Jefferson fez essa observação, eu fiquei acompanhando o raciocínio dele, toda tributação é paga por pessoa física. Toda. Ele paga diretamente através dos tributos patrimoniais, IPTU, IPV, etc. Ele paga por meio dos preços e paga também na condição de investidor no mercado financeiro da empresa. Só quem paga é a pessoa física. A pessoa jurídica antecipa ou postecipa o pagamento. E é instrumento de arrecadação. Mas, na verdade, quem paga é a pessoa física. Então, eu tenho que pensar o seguinte: o acionista é a ponta final dessa tributação. Então, portanto, eu tenho que levar em conta a tributação na empresa e na distribuição. Essa soma que me interessa. Não são tributações autônomas, é uma tributação de um mesmo ciclo impositivo. É uma jabuticaba, como se diz aqui, brasileira? Não. Há países que tributam no lucro.
Brasil, Bolívia, Camboja, Cazaquistão, Singapura, Egito, Honduras, Jordânia, Kosovo, Líbia, Malásia, Maurício, Mianmar, Namíbia, Santa Lúcia, Seychelles, Timor-Leste. Outros tributam um valor muito pequeno. El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru, Romênia, Tunísia, Ucrânia. Há uns outros que só tributam dividendo. Estônia, equivocadamente dito por alguns candidatos, como sendo da mesma forma que tributa o Brasil. Não, ao contrário do Brasil. Ela tributa só na distribuição, não tributa na empresa, junto com Letônia e Geórgia. Chama a atenção o seguinte: Estônia é um país que tem plataforma digital, é um país desse tamanho, com um número muito pequeno de empresas, esse controle é muito fácil. E há países que tributam no lucro e na distribuição. Os Estados Unidos e os países da OCDE. Observar que, em geral, se adota um sistema de integração para eliminar ou mitigar a dupla tributação. Portanto, existem 3 maneiras de tributar. Não existe uma só. Mas me interessa saber qual é a tributação final. Seria isso uma reação à chamada reforma Trump, que muita gente fala e pouca gente leu? É uma modificação enorme. O projeto original tinha uma página, One Page Project, como chamar Martin Wolf. A lei tem 500. Já leu tudo? Bom, seria o complexo de vira-latas? Tinham que fazer o que os Estados Unidos fizeram. Ou, e uma hipótese melhor, receio de perda de competitividade na atração de investimentos estrangeiros. Isso é uma boa questão. Primeiramente, eu queria chamar a atenção que contribuinte não paga alíquota, contribuinte paga imposto. Eu estou dizendo isso apesar de óbvio, eu preciso saber como fica a base de cálculo. Me informar que reduziu a alíquota não disse nada. Eu próprio fui um especialista nisso. Eu reduzi as alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e mexi na base de cálculo com correção monetária. Não quer dizer nada, só um amador, um novato, é que vai olhar para a redução de alíquota nominal. Qual é a base? A repercussão da reforma Trump é muito diversificada. Ela, para algumas empresas, é muito onerosa. Eu vou citar um fato que é público. A Coca-Cola vai pagar adicionalmente de imposto, por conta da reforma Trump, 2,8 bilhões de dólares. A ABI, mais do que isso. A Kraft, algo dessa ordem. Eles estão absolutamente aborrecidos com essa redução de alíquotas. Aumentou a carga tributária deles. Porque modificou a maneira de tratar esse assunto. Eu não sei onde é que vai dizer isso. É claro que a alíquota marginal do INPJ é apenas uma variável para determinar investimento. Dezenas de outras. Uma pesquisa feita no começo de agosto, na AmCham, mostrou que 66% dos entrevistados estão preocupados com o Brasil, mesmo com incerteza da eleição. Nada a ver com o Trump. Bom, eu ainda não sei quais são as reações de contribuintes americanos. Não tenha dúvida que o trabalho de planejamento tributário está a 1000 por hora tratando desse assunto. Quais são as políticas reativas de outros países? A Argentina fez uma mudança, mas uma mudança específica ela fez, como chamou bem a atenção o Guilherme, e ele não mencionou das mudanças que foram feitas nos outros impostos, em virtude do problema da crise fiscal na Argentina. Portanto, ela não pode ser tomada como um parâmetro. São significativas as perdas para o Tesouro americano, que pode implicar reversão de medidas, como aconteceu no governo Reagan. E, por fim, com Trump, tudo é possível. E tudo é completamente imprevisível. Pode ir e pode voltar, ou pode ficar igual. Pode acontecer qualquer coisa. Quais são os efeitos possíveis da eliminação da isenção da distribuição de resultados com medida pontual? Eu vou separar medida pontual ou medida combinada. Primeiro, é inevitável que haja reação dos contribuintes. Como? Vai aumentar o planejamento tributário, vai aumentar a transferência de investimento para o exterior
e vai fazer ressurgir uma coisa que no Brasil não existe mais: distribuição disfarçada de lucros. Os jovens tributários sabiam o que é isso. Isso é uma saúva tributária do mundo inteiro, cuja forma mais suave são os fringe benefits. Além disso, vai haver restrição à liberdade de investimentos, represamento de capital, porque ele poderia, havendo a isenção, ele pode reinvestir na própria empresa, pode investir em outra empresa ou pode consumir. Mas não é obrigado a investir na própria empresa. Por que é que tem que investir na própria empresa? E se for mais conveniente investir em outra empresa? Bom, além disso, nesse caso, haveria, obviamente, uma elevação da carga tributária nominal. E pela reação dos contribuintes, não raro, perda de arrecadação também. Agora, vamos supor que haja essa eliminação com redução da alíquota de RPJ. Se houver neutralidade fiscal na perspectiva do sócio, minha pergunta é o seguinte: para que fazer isso? Qual é o objetivo? Aumentar a complexidade? Aumentar os custos do contribuinte? Aumentar os riscos de evasão por meio da distribuição disfarçada de lucros? Então só tem três hipóteses. Ela vai aumentar a carga tributária, já alta, vai diminuir a carga tributária em situação de crise fiscal, ou vai deixar igual. Se deixar igual, pergunta, mas para que está fazendo isso? Qual a razão? É desprovido de sentido. Bom, e uma outra questão: como é que fica a tributação do lucro presumido? E do simples? E da atividade rural? E não se toca nas aplicações do mercado financeiro? Ou seja, para mim fica muitíssimo claro que é algo ditado apenas pelo complexo de vira-latas. Fez, eu tenho que fazer. Mas qual é a lógica disso? Eu não encontro nenhuma lógica. Agora, se alguém disser assim, e no lucro presumido? Lucro presumido, vou mostrar uma coisa interessante. Nós temos três maneiras de tributar: o lucro real, o lucro presumido e simples. No lucro presumido, alguns dizem, olha, mas é porque aí nós vamos... Essa é a verdadeira intenção: aumentar a carga tributária do lucro presumido. Eu conheço bem essas coisas, sei o que está atrás. Essa é a agenda oculta. Então, aí alguém me disse no debate, mas o senhor imagina o seguinte: no lucro presumido tem uma parte que não é tributada, apurada no lucro contábil. Antes de continuar a conversa, eu peço a gentileza de ir ao dicionário e ler o que quer dizer presumido. Presumido é porque não é real, por isso é presumido. Bom, mas aqui eu tenho uma surpresa interessante. Veja essa última coluna. A alíquota efetiva é um conceito muito simples. É o quociente entre o imposto arrecadado e a receita bruta. Veja uma coisa interessante: lucro real, alíquota efetiva, isso se observa em toda a série. Eu deixei só o último aqui conhecido: 0,99. Lucro presumido, 2,49. Ou seja, é mais do que o dobro do lucro real. Mas por que é mais do que o dobro do lucro real? Porque não apura prejuízo, porque não compensa prejuízo, porque não permite planejamento tributário, porque não mitiga, desprezível, corresponde a um traço, os casos de litígio tributário associado ao lucro presumido. Todos estão no lucro real. Bom, e por que as pessoas optam por isso? A pagar mais? Sim. É porque isso é mais simples e mais seguro. Simplicidade e segurança são ativos muito importantes em tudo isso. Bom, vou partir para as conclusões. Eu começo o que não fazer. No meu modo de entender, não se justifica a instituição de IVA nacional. Os problemas do ICMS são solúveis por medidas pontuais. IVA nacional é de constitucionalidade duvidosa ou violação do Pacto Federal. Tem um terceiro ponto. E, além disso, IVA é imposto do século XX. Eu
falando do IVA, eu me lembrei de uma imagem do pensador francês Edgar Morin, que, falando sobre a complexidade, ele falava numa espécie de figueira existente no sul da Índia, Bangladesh e Sri Lanka, o Ficus bengalensis. E nós temos um exemplar no Brasil muito conhecido, um restaurante que conhece São Paulo, na rua Adolfo Lobo, Figueira Rubaiá. E esse Ficus bengalensis, ele tem raízes aéreas delgadas, que quando descem ao chão, elas produzem troncos que se enrolam no tronco original de tal sorte que você não consegue mais identificar o que é o tronco original, o que é o tronco derivado. Então, eu te falava essa imagem para dizer o seguinte: nessa complexidade desse mundo líquido, para usar a expressão de Hall, o que nós temos é o seguinte: são os produtos se transformam em produtores daquilo que lhe deu causa. Ou seja, nós não temos mais uma tributação de cadeia produtiva. A que vem para B, que vem para C, que vem para D. Isso é revolução industrial. Nós falamos de tributação em rede, que é exatamente essa imagem do Morin que eu estou trazendo aqui. Onde é que fica isso? Eu não sei. Quer dizer, tem uma solução para isso? Ainda não existe. Mas nós estamos no limiar da construção de novos modelos para a tributação do consumo. As proposições que são tratadas no BEP, muito centradas na tributação da renda, são, como eu conversava antes com o Guilherme e com o Gustavo, são, para usar a expressão que tem minha, do Jeff Owens, hoje na Universidade de Viena, é a adoção do military approach para resolver um problema que é de conceito. O IVA é incapaz de assimilar a economia. Tem que pensar em outra coisa. Não tem uma resposta para isso. Na tributação dos sócios, há no plano internacional uma diversidade de tratamento da matéria que eu mostrei. A melhor forma de tributação dos sócios, no meu entender, e especialmente no Brasil, sem querer fazer disso nenhuma escola, mas que jamais será paradigma no mundo, por conta do olhar preconceituoso dos que se supõem valorizadores tributários, que ela é mais simples. Ela é menos vulnerável à sonegação. Ela é neutra em relação aos regimes tributários, presumido, real e simples. Depende disso. E confere liberdade de escolha ao investidor após a distribuição. E, no final de contas, é uma das três possibilidades. Importante saber qual é a sua. Aí vem daí o seguinte: o que fazer? Claro que precisa fazer reformas no ICMS, no PIS/COFINS e no ICS, mas precisa, sobretudo, de uma reforma profunda no processo tributário. O enfrentamento da litigiosidade excessiva. Nós, no Brasil, temos litígios tributários que, ao final do ano passado, representavam um valor correspondente a 3 trilhões e 300 bilhões de reais, que corresponde a mais da metade do PIB brasileiro. Quase 40% dos processos em tramitação na justiça brasileira têm a ver com execução fiscal. Mais de 30 milhões de processos. A inobservância da duração razoável do processo, que tem previsão constitucional. Existem duas PECs que tratam desse assunto, talvez não de forma exaustiva. Uma delas, que teve a participação direta minha e da Meriel, que é a PEC 55. Desburocratização, disciplinamento do planejamento tributário abusivo e resolução dos litígios relativos à tributação do custo exterior e ágil, possivelmente pela via da transação. São problemas reais. Os outros são problemas imaginários. Esses são os problemas que nós temos que enfrentar. Mas, por fim, para concluir, eu queria dizer o seguinte: eu vou tomar emprestado uma frase do chanceler alemão de 98 a 2005, o Gerhard Schröder, que falava de política. Eu vou falar de política. Nós temos que ser muito cuidadosos com isso.
nós devemos fazer política tributária com a mesma prudência que os porcos espinhos fazem sexo.